A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Residente, Spirit of the Sea. Freta, deixa a primavera colorir seu lar. Metropolitan Mall, o mall mais lindo da cidade. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando aqui na Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela, minha maravilhosa. Você tem medo de agulha? Não, adoro. Eu adoro tirar sangue, adoro. Eu sou hipocondríaca, adoro um hospital, adoro. Aquelas coisas, tudo que faz. Me sinto saudável. Quando eu falo sim, adoro. Porque tem gente que não vai nunca. Não vai nunca, principalmente homens, né? É verdade. Homens tendem a correr da agulha, né? Não tira sangue, não se Mas cuida. eu também tenho uma pergunta pra eles, que eu duvido eles, trabalhando em laboratório e sendo donos, duvido se eles fazem, eles não fazem. Será que não fazem, mano? Tá ali do lado. Não faz, eu duvido. Faz, Márcio, não mas faz, Renan. eu jogo que não faz. Tem cara que não faz. Olha aqui, ó, Pete, sabe o que tu devia perguntar pra ele? Manda. Se ele vai fazer o toque. Ele perguntou se tem medo de agulha. Pergunta pra ele se ele vai fazer o toque agora. Tá na hora já, mano, dezembro. do toque, Novembro Azul? Tem medo do toque? Eu, olha aqui, ó, eu tô com 38. Vou e faço antes dos 40, não tem problema. Antes dos 40, uma salva de palmas para Mano Dal Ponte. O que é um dedinho aqui? Um dedinho, imagina, né? Programa do Avesso no ar. Hoje é terça-feira e a gente vai desvendar os mistérios que existem por trás de um laboratório. Quem cuida dos nossos exames quando a gente vai lá e sabe faz? Que eu tenho tira sangue, visão. fezes, Você não xixi, fezes, urina, totozinho no potinho aquele. Tava louco pra falar de cocô, né? Não, eu não. Você que gosta de falar de merda. Mas jamais. Aqui, ó, eu tenho uma visão. Você não vê filme, mas quem vê filme sempre acha que o bioquímico é aquele cara que ele é sequestrado por um vilão pra fazer uma arma química. Mas é verdade, entendeu? No filme, tu pode ver, é sempre um bioquímico. Rouba o cara, sequestra o cara pra ele fazer o quê? Uma arma química pra matar um monte de gente. Quando a gente era menor, existiam uns joguinhos, lembram? Que a gente fazia meio de farmacêutico, mano, assim. então, quando eu comecei a fazer farmácia, os meus amigos olharam pra mim e falaram, agora tu vai fazer lança-perfume pra gente, então. Primeira coisa, viu? Programa do Avesso, nós vamos apresentar quem tá aqui, vocês podem confiar em quem tá aqui, entendeu? Como se nunca tivesse feito a começar, porque é búrigo, né? Hoje somos 3 búrigos aqui na mesa. Vamos começar por ele, então, que começou tudo isso. Márcio Búrigo, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio Som Maior. Márcio, a última que você veio, você era prefeito ainda. Faz tempo, hein, bicho? Não, eu já vim depois. Você veio depois. Já deu mais entrevista como prefeito ou como bioquímico? Agora como bioquímico. No total? No total foi mais? No total? Ah, não. Mas como prefeito, como político. Nos cursos da vida? É. Muito mais como bioquímico, né? Como bioquímico? Renan Búrigo, seguindo os passos do pai, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mano, Pete, aos ouvintes aqui da Rádio do Som Maior. E tem também a mulherada, né? Elga Hilbert Melo, é parente do Rodrigo Hilbert? Sim, claro. Sim, claro. Cadê ele? Vamos ligar pra ele. Bonito e famoso, é parente, parente, né? Tá certo. Karina Canceler Presler. Isso tudo mesmo. bom, cá? Tudo certo. Esse é parente do Elvis. Parente do Elvis. Gente, só tem celebridade nessa mesa hoje. Famosíssimo, entendeu? Búrigo, Hilbert e Presley. Olha, Dal Ponte, né? Dal Ponte. Dal Ponte e Búrigo é concorrente, né? Não, colega, não é concorrente. Eu ia dizer que existe o laboratório Dal Ponte também, né? O Búrigo e o Dal Ponte, tá bom. Mas veio metade só hoje aqui no Avesso, mas tá bom, né? Vai. Tá, mas antes, vamos ver que dia é hoje? Vamos ver que dia é hoje, Que dia é hoje? Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Ossa Cozinha Consciente, alimentação saudável, consciente e sem glúten. Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizza. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. Há tudo a ver com o programa de hoje, vai.
Com o programa do avesso, é dia do riso. Dia hoje, Nacional do Riso. Do riso, vai, do que mais? Do amigo da Marinha do Brasil. Um abraço pra todos os amigos. Aniversário do Ciro Gomes. Ó, Cirão da Massa tá de aniversário hoje. Quantos anos tá fazendo o Ciro, sabe? Não sei, o Ciro tem tua idade, Deu Márcio? 60 aí. Mais ou menos, não? 60, será já? Não sei, não tenho noção. Então, Daniela Cicarelli tá de aniversário hoje. Cicarelli é aquela que casou e demorou 5 dias o casamento. Mano, né? sou Um fã dia. toda a vida que fala de Daniela 61. Cicarelli, tu tem essa referência. 61 dias o casamento? Não, 61, Ciro Gomes. 61 anos. anos. O casamento da Cicarelli demorou 3 dias, né? Foi Rebecca Humming, modelo norte-americano, não conheço. Tu já viu o filme Sociedade dos Poetas Mortos? Já vi, esse eu já vi. Esse tu já viu? Esse eu acho que eu já vi. Não. Não lembro, mas já devo ter visto. Filmaço, né? Esse é clássico, Robin Williams, é clássico, um baita filme. É o aniversário do Do cara que Ethan fez também. Hawke. Tá, mas tá bom, não interessa. O nosso vamos papo falar hoje aqui é de vamos falar laboratório. de exame né? laboratorial. Adoro interpretar, Márcio. Dá pra ter uma noção pelo exame que a gente pega, que vocês botam a referência, né? E a gente faz mais ou menos ali por cima. Na verdade, a referência ela faz parte porque existem diferentes metodologias para te fazer a dosagem de algum analito e fornecedores de kits diferentes. Então, às vezes, os valores de referência são diferentes também. Então, na prática, a gente coloca valor de referência em tudo baseado exatamente no tipo de reagente que a gente está usando para aquele analito especificamente, né? A referência é aquele de 100 até 300? Exatamente. Aí tu vê quanto é que tá, daí tu já tá. se sente médica, né? Tu diz, não, agora já tô bem. Mas lá é de 100 a 300, aí dá 310, tá? Só passei um pouquinho. Só um Às vezes pouquinho, não é, exatamente. Às vezes um pouquinho é um monte, né? Aí a Pouquinho diferença é um do monte, profissional. 10% já é bastante. Pois é, entendeu? O cara acha que sabe das coisas. Mas tem muita gente que vai fazer exame sozinho, sem médico. Tipo, a Pete falou, eu quero chegar no laboratório lá e, quero fazer tudo isso aqui, sozinho. Eu posso fazer isso aí ou não? Eu não tenho mais acompanhado, assim, as recepções, em função de que o laboratório está com muitas unidades espalhadas aí por todo o sul de Santa Catarina. E eu não tenho mais essa experiência, mas eu vou falar bem do tempo que eu estava muito à frente do laboratório. As pessoas vêm sim, elas vêm sozinho, com vontade própria, trazem o resultado anterior, na verdade não é nem para eu quero fazer isso aqui, e mostra uma penca lá de exames, lá, eu quero fazer tudo de novo. Pagam, não tem solicitação médica, eu não é preciso proibido. ter a solicitação médica para fazer o exame? Não precisa. Precisa, Pete, quando é para um convênio, especificamente. Só para o convênio. Aí é para a gente fazer o faturamento pro convênio, esse tipo de O coisa. exame é uma propriedade pro particular não precisa. Compra um exame como você compra um sapato, uma camisa, uma jaqueta, é teu, é um patrimônio teu. Eu achava que tinha que ter O autorização resultado é um médica. patrimônio teu, na verdade. Então, mas assim, a gente sempre orienta que um médico acompanhe, tanto solicite quanto interprete o laudo, porque ele é um profissional habilitado para isso, né? Justo. O que acontece muito, as pessoas, por exemplo, pessoas que sabidamente têm, colesterol alto ou que têm diabetes, eles fazem, às vezes, exames frequentes, como uma vez por mês, enfim, para acompanhar. Tem muitos também pacientes que têm problemas de coagulação, que faz exame de TAP toda semana. Então, esses pacientes, eles vão lá, com certeza, pegam, fazem, já sabem interpretar, sabem como é que está o resultado. Mas, de maneira geral, a gente orienta que procurem um médico para que o médico dê a orientação correta. Por que as pessoas têm tanto medo de fazer exame? É o medo de descobrir problema? É mais ou menos, o homem pensa mais assim? Olha, a psicologia, né, deve explicar isso melhor do que a gente. Né? O que nós temos são programas para atenuar esse medo. Por exemplo, nós temos um programa chamado A Turma dos Buriguinhos. É um programa extremamente inteligente, extremamente bem feito. Nós fazemos o exercício da prática e da explicação dele nas escolas municipais, particulares do município de Criciúma e região, para quem quiser. E a gente vai tirando o medo da criança, porque você coloca o ato de ir no laboratório, encontrar uma pessoa de branco, encontrar uma seringa, isso tudo é avisado para ele antecipadamente de uma maneira muito lúdica, dentro do mundo da criança, né? Nós temos um programa que foi escrito por psicólogos e pelos psicólogos também que trabalhavam conosco e acompanharam por muito tempo. Esse programa ele está sempre em alta, porque ele realmente ele muda muito o conceito da criança e da própria mãe, né? Porque às vezes não é só a mãe que é a criança que tem medo. A mãe tem mais medo ainda do que a criança. E, na verdade, isso vai se passando naturalmente, né? Nos diálogos domésticos. Ela conta pro marido, eu tenho que ir no laboratório, que horror, eu tenho medo da seringa. A criança, ela é uma antena, ela pega aquilo tudo. É uma folha em branco, ela vai captando tudo. Ela vai com medo sem nunca ter feito exame. Tem pai que chora na hora, tem muito pai que chora, é verdade? Meu Deus. Tem pai que desmaia quando o filho está tirando sangue.
pai que chora, daí sai da sala, a gente pede, porque isso, querendo ou não, a criança absorve, né? Imagina, né? E aquela história, né? Quem nunca teve aquela puxãozinho de orelha, ó, fica quietinho, senão eu vou te levar pra tirar sangue, hein, quando a gente era criança. Hoje não é mais politicamente correto, mas A propósito antes disso, sim. esse dia eu estava conversando com a Bebel, a minha esposa, né? Conversando assim, ó, o tempo, assim, eu me lembro que era uma gritaçada, eu ia no laboratório, chegava lá, tinha 5 funcionários em cima de uma criança para tirar o sangue, era um horror, aquilo parecia uma carnificina, parecia uma carnificina, porque a gente não deixava nem o pai e a mãe entrar, porque tem criança extremamente agitada, tu tem que segurar a cabeça, o outro segurar as pernas, o outro segurar o braço. Tem mesmo, tem que acontecer isso aí? Hoje em dia coisa assim. Principalmente uma coleta muito difícil são de crianças excepcionais. Porque aí elas crescem, às vezes tem 15, 16, 17 anos, são fortes, e elas ainda continuam com essa ideia de não entender o processo de realização de exames. Não, tá, mas eu quero saber o seguinte... receio. Eu não quero saber das crianças, eu quero saber dos machão que se desmancham na hora da agulha. Aqueles cheios de muque, assim, tatuado, regata, corrente. Vai dizer que não tem? Hã? Tem amigo mais? A Elga vai revelar que tem, ela disse que tem, ó. Tem muito mesmo, tem. Tem. O que a gente está fazendo agora, na verdade... É um programa para eles. Minimizar, para mitigar esse problema... A hora que o paciente chega, a gente pergunta, como foi a sua última vez, né? Como foi? Como é que você tirou a Aí agulha? diz assim, desmaiei. Aí a gente já sabe que esse paciente a gente tem que botar deitado, sentado. Mas desmaia mesmo? De apagar? Desmaia é bem comum. Desmaia. É bem comum desmaiar. Não, na hora que a agulha entra ou antes? Não, depois. Eles têm uma descarga de adrenalina tão grande que isso provoca uma hipoglicemia. Que loucura, pontual. Normalmente ele E a tá em pessoa perde o jejum. É na hora que a realmente pessoa cai na vai cadeira, levantar ela da cai no cadeira. E- Passou tudo já. E o que Já vocês fazem voltou, daí? O curativo já está prontinho. Na hora que vai levantar da Cai. cadeira, cai. Então, assim, justamente para a segurança do paciente, agora a gente está procurando fazer esse tipo de pergunta. A gente tem algumas ações também, né, para estar minimizando, mas e ainda acontece. Nós temos aquela máscara que se usa aí, não tem? Aquela do... Realidade virtual. Realidade virtual, o cara não se vê nada. Coloca para criança, tem muito adulto usando também. aquilo já. Muito adulto que pede para usar. Pede para colocar e fica ali vendo alguma coisa. Tem o sadomasoquista que gosta de ver a agulha entrando. Eu gosto de ficar olhando ela assim, Eu sabe? fico olhando também, É, eu gosto, eu né? gosto. Eu fico olhando também. Vou ver, faço até stories. E esse mais legal que tem também agora o venoscópio, né? Que é o aparelho que dá para ver a veia, olhando. Ah, aquele fora que da mostra praia. com cor, aquele? Então É, é legal, exatamente. porque se tu gosta de ver a agulha entrando, mais legal ainda é ver com Parece o venoscópio, né? um quadrado de raio laser assim, que Pois vai é, pro né? braço. Foi meio Assim, tecnológico. Isso. mostra realmente onde está passando O fluxo, né? o fluxo E sanguíneo. de né, qualquer pra- maneira também, toda a nossa equipe, ela é preparada para atender esse cliente que porventura desmaie, enfim, né? Nós temos treinamento de primeiros socorros, o que fazer no caso de desmaio, enfim, de náusea. Todo mundo que coleta, os bioquímicos, toda a equipe, até a área comercial, administrativa, Todo mundo já tá todo preparado? mundo passa por treinamento. Tá, e aquela pra pomadinha saber. que esses mentirosos, que eu já vi gente botar. Vamos botar uma pomadinha pra aliviar dor. Aquilo é mentira, né? É placebo, né? Pomadinha? Aquilo é o que é minâncora. Vocês Tá, eu passam acho que a gente vai minâncora, né? contar assim esse segredo. Eu já vi gente que passa uma pomadinha, acho que era para as casas das crianças e tal. Tem- Vai doer menos. Deve ser um gelzinho anestésico, alguma coisa, mas não tem muito efeito não, porque ele não alcança Vai pra dentro, né? a luz do vaso, não vai lá para dentro tão rapidamente assim. Mas vamos falar de coisa boa também. Exame não é só coisa ruim. Não. Imagina aquele cara que está angustiado, que fez um... Pegou Pegou uma piriguete e está naquele conflito mental, aquele sofrimento psicológico. Peguei HIV ou não peguei? Peguei ou não peguei? Os caras têm medo do HIV ainda, mano. Claro. É um exame que o pessoal tem que Tem uns amigos meus que falam assim que eu não vou nem fazer, porque para nem tentar descobrir. Mas claro, é uma idiotice o cara falar isso. sim, mas assim, a gente fala brincando, né? Mas a orientação é que lógico, que eu faço o exame, nós utilizamos, né, doutora Água, um procedimento que até uns 2 anos atrás era uma norma nacional e depois essa norma caiu, que é sempre fazer uma coleta, fazemos o exame em 2 tipos de procedimentos diferentes. Aí chamamos novamente o paciente para fazer uma outra coleta, para fazer com outro tipo de procedimento, para ter 3 metodologias diferentes e realizar o exame para garantir se ele de fato é Mas positivo. como é que você fala para o paciente que ele tem HIV? Porque isso também é um fator psicológico. Como é que Tu que funciona? dá notícia, Elga? Então, a gente tem um programa também, sabe? Que a gente faz junto com o psicólogo, a gente acompanha o pessoal do RH e o bioquímico
chama o paciente até lá, a gente não dá por telefone ou por e-mail, nada. Ele vai até lá. A gravidez também não é por telefone, também né? não vai Gravidez por é telefone. HIV. Alguns exames a gente não passa por e-mail, assim, nem fica no site. É que não pode, por quê? Porque a pessoa pode se alterar. O exame é propriedade de quem cede o sigiloso, material ao né? laboratório. Mas, assim, ó, no A caso mãe não detém propriedade do exame, por exemplo. Ela tem uma filha que foi lá fazer um teste de gravidez, mas a menina tem 15 anos. Esse resultado tem que ser entregue para a menina. Pode ser junto com a mãe, deve ser, até de preferência. Mas a propriedade do exame é da menina. E assim, no caso do HIV, então, o risco que se passa, no caso, é de a pessoa sair dali e cometer um ato, né, sem pensado, alguma coisa. Então, a gente acompanha, assim, a pessoa, fala para ela. Eu já tive vários, acompanhei muito tempo. Hoje, os bioquímicos mais novos estão fazendo esse trabalho, mas acompanhei muito tempo. E até tem uma história legal, assim, que eu levei, assim, para minha vida, né, que como assim, um fato, assim, que eu fui entregar um resultado de um HIV, de um soro positivo, e na minha frente era uma moça acho que ela devia ter uns 17 anos, linda, assim, a pele branca, alva, corada, os olhos azuis, parecia um anjo, a hora que eu vi, assim. Tu nunca que disse que aquela pessoa era portadora de HIV. E aí, conversando com ela, daí ela me falou que ela teve um relacionamento com um usuário de droga, o namorado dela. E aí ela pediu para mim se eu não passava a notícia pro pai dela. Olha só a resposta. E tu pode fazer isso? Então, a pedido dela, pedido sim. pode. Né? A pedido pode. Aí o pai foi até o laboratório e a gente conversou e eu fui falar para ele. Mas eu já estava morrendo de medo, porque imagina, né, a situação. Ele era um agricultor, pessoa simples, assim, até me emociono até de falar hoje. Mas a pessoa, ele chegou para mim e disse assim, quando eu falei, né, a sua filha tá com uma doença, ela é portadora do vírus, assim, expliquei, e para surpresa minha, ele olhou para mim e falou assim, olha, doutora, eu acho que Deus está me dando uma chance de recuperar minha filha, porque se ela tivesse morrido embaixo de um caminhão, eu não teria chance. Então isso, assim, me marcou pro resto da vida. Assim, ó, eu acho que aquele pai me deu uma lição de vida, assim, que realmente a gente não pode julgar, nem pode achar que está tudo perdido. Mas na verdade, só desculpa, mano. Na verdade, no início, o teste positivo era uma sentença de morte. E hoje não é mais, hoje tem tratamento, a hepatite C era uma sentença de morte, sabia que ia morrer de câncer de fígado, algum problema. Hoje não, hoje tem tratamento, tem cura, o HIV ainda não tem cura, mas tem tratamento, né? Uma vida praticamente tem gente normal. sobrevivendo há mais de 30 anos, 40 anos já infectada pelo vírus, a doença sob controle, por causa dos antivirais que estão aí. Cada vez a medicina avança mais na questão dos medicamentos. Então, essa é a evolução, né, da tecnologia, principalmente da biologia molecular, a serviço da medicina, vai mudando e as coisas vão... aquilo que era uma sentença de morte hoje não é mais. Até um determinado momento, os índices da população começaram a aumentar de novo. Aí o governo teve que, intervir, obviamente, praticar o exercício da explicação ao jovem, ao adolescente, do uso da camisinha, não pode parar nunca, nem dentro de casa, nem no ambiente escolar, nem na família, nos amigos. Isso é um conceito que tem que ser permanentemente Eu li uma divulgado. matéria, Márcio, você falou que na Alemanha, a educação sexual já vem do ensino médio. É obrigatório nas escolas educação sexual, como matéria obrigatória. Mas não essa aí que está aqui pelo Brasil. O número de mulheres infectadas com vírus geralmente vem dos seus maridos. Isso aí também é comprovado e a gente entrevista várias pessoas que sempre relatam isso aí. É bem assustador. Não, mas interessante também a gente divulgar aqui, né, doutor Martins, que tem um programa muito legal do governo que dá uma assistência bem boa, assim, para os portadores de... Vamos falar na volta disso? Pode ser? Quem tá aqui hoje, Piti? Márcio Búrigo, Renan Búrigo, Piti Búrigo, Karina Cancelliere, Elga e o Bert Melo. Manda ao pote. Já volto. Aqui é o Didi, do canal Didi em Brasa, e o programa do Avesso tá sempre no ponto. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer,
e Unesc. Voltamos, Pitburigo ontem aqui. Programa do Avesso. Hoje falando de exames laboratoriais com Márcio Búrigo, Elga Hilbert, Karina Cancellieri e o Renan Búrigo também. Quero saber de uma coisa, nosso xixi é muito sujo? Xixi é porque sujo. Ele faz mal, porque tem gente que é adepta da urinoterapia. Tem gente que bebe. Tomou primeiro o xixi, né, do dia e... Como é que é? Tu nunca ouviu falar, mano? Cristo. Tu nunca ouviu falar? Lioto Machida, do UFC. Toma todo dia. O xixi dele, mano. Por isso que urinoterapia, mano. Dá força, viu? Ó, é bom. Deus do céu. Por isso que nos últimos anos só apanhou, né? Deus do céu. Eu posso te responder que cientificamente isso é uma grande bobagem, né? Porque, na verdade, depois de os rins filtrarem, depois do organismo usar tudo que ele usou, o que sai... É resto mesmo, é lixo. Bexiga, nada daquilo interessa, diríamos corpo. assim, para a composição das células que estão atuando no ambiente do corpo por todos os lados. Então, essa tese que tomar a urina, não tem sentido isso. Como não tem sentido, eu não vou lembrar o nome daquela que a pessoa tira o sangue A gente fala injeta da na bunda. veia e injeta no músculo da Pois é, nádega. cara. Quer dizer, isso não tem o menor sentido sob o ponto de vista científico. Não muda absolutamente Tirar nada. pra reutilizar, né? Porque as células Inclusive é sanguíneas, proibido, né? elas andam no meio do proibido músculo, elas pela voltam, elas vão para Conselho de lá, vêm Medicina. para cá, não tem nada. Tem uma época que muita gente, inclusive, procurava o laboratório para fazer essa aplicação. Nós nos negávamos a fazer porque era uma técnica, não era reconhecida, não era uma metodologia ortodoxa, reconhecida pela medicina, pela ciência. Nós não... Quais são as maiores besteiras que as pessoas falam sobre o mundo do laboratório? Por exemplo, eu notei umas aqui, remédio, a história que remédio interfere no exame. Interfere muito. Álcool, né? Álcool, Álcool. beber um dia antes de fazer exame. Comida muito cedo. gordurosa. Interfere também? Interfere. Comer uma costela e no outro dia fazer exame de colesterol, imagina, não tem Eu não nem posso fazer como. nunca, então, Eu exame. posso dizer pra ti que segunda-feira é o pior dia pra fazer exame. Porque segunda- daí, Segunda claro, é ruim, né? Caso Todo fim de mundo já semana. bebeu o final de semana, aí comeu a costela, como o Renan falou, comeu sobremesa, a base de leite condensado, açúcares e tudo. Aí vem uma bomba na segunda-feira. Tá, jejum com água é jejum? Como é que é? Tem essa história, não tem? Tem. Pode ou não pode água? Sempre tem Pode, essas dúvidas, água né? pode. Por que a gente pode? tem que fazer nossos exames em jejum e por que tem que ser a primeira urina do dia também? Sim, a primeira urina é porque ela, teoricamente, ela ficou armazenada por mais tempo dentro do organismo e ela recebeu mais material depurado. Mais né? componentes. É Você mais tá concentrada, né? com a bexiga mais concentrada, mais cheia de urina, e ali tem mais um volume maior, mais concentrado daquilo que a gente quer buscar, que é olhar. É mais fácil, porque se tu pega uma urina de uma pessoa que chega e acorda de manhã, o Márcio Búrigo, por exemplo, eu acordo 6 horas, 15 para 6 da manhã todos os dias. Primeira coisa que eu faço é tomar um copão desse aqui de água, quase 500 ml. 15 minutos depois eu tomo outro, sem me alimentar, sem nada. Então eu já tomei 1 litro de água, sem tomar café, sem comer fruta, que ainda vai te ofertar mais líquido. A minha primeira urina da manhã eu já fiz antes de eu descer para a cozinha. A segunda urinada que eu vou dar, depois de tomar 1 litro de água, ela é quase a cor da água. Ela tá diluidaça, Ela né? já está muito transparente. Aquilo que foi metabolizado durante a noite toda já foi praticamente embora na primeira urina. Por isso, ela é uma referência. A tua outra pergunta foi o quê? O jejum. Do jejum. É, A água. Pode tomar A água. gente faz o exame em jejum. Não, pode tomar água, não tem problema nenhum. E, aliás, o jejum hoje ele é muito discutido sob o ponto de vista científico, o do valor dele ou não, porque a tecnologia avançou muito, a gente consegue tirar os interferentes diretos no soro, né, naquele momento em que os reagentes vão, que o sangue do paciente vai para dentro dos nossos equipamentos. Então, não caiu ainda, mas vai cair. No futuro, O jejum vai cair? O jejum vai cair. Ó, o Vinci tá dizendo já caiu bastante, que o exame de Lioto colesterol. tomou a urina da Sabrina Sato numa entrevista. Tu tomaria, mano, a urina da Sabrina Sato? Deus. Deus me livre. Queria que fosse outra. Tá, eu quero saber, a cor da urina interfere? Por exemplo, eu posso olhar pra minha urina se ela tiver muito laranja, muito branca? Diz que quanto mais clarinha, melhor, né? Ela Mais pode saudável, não? quanto mais clarinha, teoricamente, tem menos contaminantes. Mas assim, ó, o que deve chamar a atenção de uma pessoa leiga é a cor avermelhada. O odor também, né? O odor, né? O cheiro de uma coisa podre, coisa diabético, por exemplo. Ele tem muita infecção urinária imperceptível, né? Porque ele tem o meio, né? A comidinha está ali disponível. Que é o açúcar na urina, no caso. É o açúcar As na bactérias urina. vão A urina está pegando doce, né? Como é que era feito o diagnóstico de diabetes antes de existir o laboratório na colônia aqui? Dos nossos antepassados. A diabetes era conhecida, era uma doença conhecida. Como é que eles conheciam? Onde eles urinavam,
as formigas vinham em busca daquilo que era doce. É uma coisa que as pessoas sabiam que aquela pessoa tinha diabetes. Tá, mas conta a história do sapo. Foi a vai. primeira. Não, a história do sapo. Não, A do sapo é melhor. A do sapo é melhor. Essa do sapo é real mesmo É também. real. Como é que eu, quando era guri, mas é real. ó, eu, o Mosquito, meu irmão, Vocês estão muitos veio, hein? jovens, Vocês estão veio. muitos jovens que é por aí, nós íamos no brejo pescar, caçar sapo para vender, né? Eles davam um centavinho para nós comprar umas balinhas. Os laboratórios eram o Dr. José Alfredo Beirão e o Dr. Vitor Sampaio, que eram os dois laboratórios que existiam aqui há 40, 50 anos atrás. Eu estou falando uma história de mais de 40 anos, facilmente. Bem mais. É mais ainda. E o sapo era utilizado para fazer o diagnóstico de gravidez da mulher. Ou seja, quando a mulher ela fica grávida, ela começa a produzir um hormônio que circula dentro dela e também sai pela urina e sai por todos os líquidos do organismo. Que é o HCG, o beta-HCG. E esta urina, quando era aplicada com uma seringa na barriga do sapo, o sapo começava a ejacular. A ejaculação do sapo dizia que aquela mulher, proprietária daquela urina, estava grávida. Esse era o diagnóstico antigamente. Ou seja, o sapo ficava excitado daí. O sapo excitou, uma mulher tá grávida. Tá grávida, positivo. Qual que é a diferença Ainda bem que eu não era bioquímica. do exame de gravidez da farmácia, aquele que é 9 pila, pro do sangue no laboratório? É o laboratório mais caro. A diferença... Eu não sei quanto é que é do laboratório. Eu vou dar duas palavras aqui que são pouco conhecidas pelas pessoas, mas a diferença é sensibilidade do teste e especificidade do teste. E isso o laboratório cuida muito lá. E esses testes eles não têm a mesma sensibilidade. Sensibilidade é a taxa né, até quanto tu pega essa gravidez. E a especificidade é o que está dando positivo ali. É realmente o hormônio da gravidez? Ou é um outro hormônio que está interferindo? Então, isso lá no laboratório é por sangue, é muito raro do acontecer. laboratório. Não, pode fazer por urina Pode fazer também, por urina mas, também? mas ele não é recomendado. O melhor mais mesmo é o por sangue, né? Ele é muito mais específico, né? Tu consegue dosar o hormônio mesmo numa quantidade muito pequena, tu já consegue pegar. Está dentro do sangue, então ele não tem outros interferentes, né? Diríamos assim, como tem a urina, né? Tá bom, Outras Márcio, substâncias. e o exame de... A gente tá falando de Novembro Azul, a gente falou do exame de próstata e tal. Mas tem o exame de sangue, não tem? Tem. E como é que é? Esse exame de sangue ele é tão bom quanto o dedinho do médico? Olha, na verdade existe um estudo feito pelo... Eu acho que foi uma universidade da Inglaterra, eu não sei, comparando o ultrassom, a ultrassonografia, o toque retal e o PSA. O PSA, ele é de longe, o teste mais sensível e específico. Ele é muito mais sensível e específico do que o dedo do doutor que vai no nosso ânus. Lá ele vai ver se tem algum edema, se ela está inchada por alguma razão, tal. Mas ele não tem a capacidade de medir o PSA. O que é o PSA? É antígeno prostático específico. É uma substância que começa a aumentar no momento em que nós temos alguma célula cancerígena no ambiente prostático, naquele ambiente da próstata. Começa a aumentar esta substância, que é chamada de antígeno, o PSA é antígeno prostático específico, e essa substância que dá o diagnóstico para investigar, e sim, aí o ultrassom ele se soma e o toque do médico se soma mais ainda a essas ações. Agora o PSA, como teste de rastreabilidade, você pegar uma população, o médico não vai botar todo mundo de rabo para cima e enfiar o dedo no ânus de 1000 pessoas. É mais fácil tu tirar o sangue de 1000 pessoas, fazer uma rastreabilidade e selecionar, esses 40 aqui tem o PSA fora do normal. Leva para ultrassom, leva para toque retal, faz outras condutas subsequentes ao primeiro diagnóstico, que é a elevação dessa substância, que ela pode ser também, às vezes, inespecífica. Às vezes ela pode ser inespecífica. Por isso que quando a gente faz o exame, a gente pede uma orientação de ficar 3 dias sem andar de moto, sem andar a cavalo, sem ter relação sexual, porque tudo isso tem influência direta com a próstata. Porque com choque, massageia a próstata. Até exercício físico, né? Em academia, em excesso pode tem que ficar quietinho. É por isso, ou seja, aí dá um falso positivo, hoje em dia né? Tão específico e tão sensível que qualquer toquezinho pode dar o PSA alterado. E aí tem
que refazer tudo de novo, E aí né? é um falso positivo, né? Ele tá dizendo que tá positivo, mas por outro motivo que não pela doença, né? Ó, a Luciana Marangoni tá na Anda. escuta dizendo: perdi um pedaço do programa. Não sei se já falaram, mas o Búrigo merece elogios. Minha filha faz exames de sangue regulares. E essa última vez, as meninas do laboratório aqui perto da Valdinei, que são sempre uns amores, tinham um novo método. Colocaram um óculos 3D nela, passando um filme dos Minions. Pensa numa criança que nem se mexeu, nem sentiu. Teve certificado de coragem com o nome dela, balão e pirulito. Sempre fui cliente, mas agora faço propaganda. Um abração pra todos os Se eu atendentes for lá, vocês me dão um desse de do coragem? Búrigo Santa Bárbara. Parabéns para nossa equipe aí, para esses programas que são aplicados. Certificado de coragem é maravilhoso, né? Pra uma criança. Né? É Eles genial, adoram, gente. também. É Eles genial, adoram. é Eles genial. adoram, eu acho o máximo. Não, tem criança que quer voltar a tirar sangue, todas essas coisas. Quero outro Aí eu certificado, pai. É, Mas porque- eu acho, mano, eu vou contar uma história aqui. Que se tu me fizesse, o Apito fizesse a seguinte pergunta: qual é a coisa mais esdrúxula, mais interessante que tu teve até hoje nesses 37 anos de laboratório? Eu vou tentar ser rápido aqui. Com o advento da biologia molecular e a invenção dos testes de biologia molecular e a descoberta do DNA, surgiu então o teste de investigação de paternidade. Aí uma vez no meu laboratório, eu tinha... Tá rindo já, pô. Eu já estou rindo porque é uma coisa absolutamente... Para mostrar qual é a força do laboratório e do exame. Para mostrar o que Eles que fazem, né, o da paternidade. Sim, Fazem. faz parte da nossa rotina. O que é a ciência, o que é a tecnologia? Uma determinada senhora aqui da cidade mantinha relação sexual com 2 irmãos. Eles eram gêmeos. Tu não vem falar mal das mulheres aqui no programa da vez. Não, eu tenho que contar o caso, não vou dar nome, né? Porque é mais comum eles aconteceu- manterem isso, né? E ela manter, tudo bem. Aconteceu que essa mulher escolheu um dos 2 irmãos para imputar a responsabilidade de uma possível gravidez. gestação. Como não tinha nada que dissesse se era filho do fulano ou do que os 2 eram gêmeos na época, e os Eram 2 gêmeos ainda? os 2 transavam Porque com ela ela, não e os 2 sabia, sabiam disso. Márcio. Ela não sabia qual que era qual. Eles eram gêmeos. Não, mas só tem um detalhe, né? Peraí. Né, Tem Helga? tem um Sacanagem. detalhe. Gêmeos Boa. univitelinos, Vamos eles têm o defender. mesmo DNA. E gêmeos que não são univitelinos, ou seja, que são criados com Bolsas vitelos placentas diferentes, placentas diferentes, aí eles têm DNAs diferentes. Bom, aí eu fui procurado, então, 50 anos depois, por um neto desse suposto filho dessa mulher. Ela dizia que ela teve um filho com um deles, né? Esse filho nasceu, casou, morreu, e depois um neto, um herdeiro, porque Um era pobre, o outro era suposto rico. pai era rico, outro era rico, né? Ah, irmão pobre, irmão rico? É. Aí o neto era pobre, descobriram o caminho e disse, vamos buscar o pai. Vai que eu sou do... Agora vem o final, o desfecho da história. Foi feito o exame de DNA, porque assim, se o exame de DNA desse positivo para aquele pai, os 2 tinham que se confessar entre os 2 irmãos, para saber quem é, para descobrir quem era o pai, porque como no caso de serem gêmeos, o DNA, neste caso, ele falha. Né? Nesse caso, ele falha. Mas aconteceu um fato mais inusitado que eu conheço até hoje com relação à história do DNA. A mulher, ela não tinha como pai aquele indivíduo. Então, assim, ela ficou grávida de uma outra pessoa. O terceiro era do primo. Peraí, não terminou Era do ainda. primo. Os gêmeos e o primo. Não terminou. Ela não era mãe do suposto filho dela. Ou seja, ela pegou a criança para criar ou pegar de alguém e dizia para aquela pessoa que ela tinha ficado grávida, tal. Então vocês vejam o que é o laboratório, o que é a tecnologia. Na terceira geração morreu a história. E essa história ela é um fato verídico, ela é um fato, assim, inclusive tem advogados ilustres na cidade que fazem parte dessa Faziam história. parte do processo. E todos quebraram o queixo porque a busca talvez fosse pela verdade e outra pela herança, na verdade, né? Pela herança. Tinha 2 verdades aí, né? E o DNA mostrou na terceira geração essa história, que aquele suposto pai não era pai e que o filho não era, além de não ser filho dele, não era filho dela. Ou Graças seja, ao laboratório, né? graças ao laboratório, graças à tecnologia da E o tecnologia. toxicológico, tem muito cara que usa droga que quer comprar o laboratório, mas chega lá querendo fazer... Não, aqui ó, eu preciso desse exame aqui, vocês fazem uma treta pra mim. Rolou muito isso na história já?
Olha, assim, eu acho que eles nem vêm falar conosco porque eles sabem da nossa tradição e da nossa qualidade, da nossa seriedade de trabalho. Então a gente praticamente não tem... Tem nada assim não pra tem. ser, né? Eu tive uma vez que eu estava fazendo um plantão no final de semana, e aí também uma história aí de laboratório. E aí chegou um indivíduo, eu estava fazendo plantão, estava lá tranquilo, final de semana. Aí chegou a moça da recepção, me ligou, tem um rapaz que quer conversar contigo, com um bioquímico. Tá, desci lá. O cara assim, não, eu quero conversar reservado. O cara assim, não, o negócio é o seguinte, eu vou fazer agora o teste de toxicológico, mas era da urina. Para drogas na urina. E o negócio é o seguinte, se esse teste der positivo, minha mulher vai separar de mim, porque não sei o que, isso. Começou a contar a história, eu assim, olha, eu não tenho nada a ver com a história da tua vida. Tu quer fazer o teste, tu faz a urina aqui, tu faz a urina aqui e manda e vamos ver o que vai dar. Deu positivo. Agora não sei se a mulher separou, se não separou, se fugiu. Mas eu também posso dizer claramente que eu, como dono do laboratório, fui várias vezes assediado para fazer fraude em exames de DNA. Isso às vezes envolve muito dinheiro. Envolve história de empresa, envolve histórias assim, vocês sabem o que é você aparecer depois de ter colhido, ter um patrimônio, ter filhos, netos, e aparece um filho bastardo na história, que ele tem direito à herança, ele é filho. Lógico. E assim, o assédio, né, para o laboratório provocar, mas todos ou saíram envergonhados lá do laboratório, ou foram conseguir este mérito em outro lugar, porque todos que me pediram um assédio não fizeram o exame comigo. Não sei da história final, na verdade. Não conheço o final da história. Também que a Globo é campeã nisso, né? De mostrar em novela, enfim, a facilidade com que tu pode falsificar um DNA. Também a isso troca é legal do falar, laboratório. Karina, bem legal. Nossa, é um processo que tem que assinar, tem testemunha, o envelope é lacrado na frente lá acontece tudo assim de maneira, nossa, fácil. Pega o fio do cabelo a escova, sabe? Isso não acontece. Não é no fio do verdade, cabelo? não. Também dá, né? Também dá, mas não é no cabelo, é no bulbo capilar. É muito lá mais naquela caro bolinha e ele não tem tanta especificidade quanto o de sangue, né? Mas vocês viram que agora eles estão falando sobre, né, a possível realização de exame toxicológico para matrículas e rematrículas em universidades públicas, né? Que maravilha, é um assunto legal, que está inclusive aqui, no site do Senado vai ter Federal. vaga nessas universidades. Traria-se um resultado muito positivo para toda a sociedade, porque além de diminuir o consumo de drogas ilícitas rigorosamente, estaria se fazendo uma redistribuição das vagas. Já está no site do Senado. Essa é uma sugestão do GC, não é? Para Santa Catarina? Eu não sei, está no site aqui do Senado e já tem 65.219 apoios. Olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu ouvi pela primeira vez agora. Agora, de imediato, eu vou até assinar isso aí, porque eu acho o seguinte, como a universidade, principalmente se tratando de estudo público. Como é público, eu acho a coisa mais certa do mundo. Né? Penalizar aqueles que têm algum vício, alguma coisa, porque você vai investir dinheiro público para construir o ruim, não para construir o bem, para construir o mal. Então, que as vagas sejam dadas para quem ficha limpa, vamos dizer assim, saúde sangue limpo, vai. Sangue limpo, exatamente, para a questão da droga. Eu sou, meu Deus, totalmente a favor e parabéns para quem teve essa ideia. E tá aqui, ao receber 20 mil apoios, a ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. Então já tem 65 mil apoios, já ultrapassou os 20 mil apoios, garanto que vai para lá, né? Acho que já vai virar um PL, né? Vai lá para virar um projeto de lei. Aí ele entra nas comissões todas, vai para a votação do plenário. Eu tenho certeza que o novo tipo de governo que está vindo aí vai muito nessa direção, né? A questão essa bandeira, né? De moralizar, né, a educação, a família, enfim, eu acho que tem uma chance enorme disso aí se tornar uma realidade muito breve. Como mudou para nós, né? Eu não sei vocês, eu sou um pouquinho mais decano aqui da mesa, para não dizer outra palavra. Decano é bonito, né? Para não dizer velhinho, para não dizer idoso. Decano é boa. Não, mas escuta, no meu tempo, você podia fumar no avião, podia fumar no ônibus fechado, podia fumar dentro do carro, podia fumar no restaurante, podia fumar em qualquer lugar. Você podia beber, não tinha limite. Podia beber, ninguém não tinha teste bafão, não tinha nada, podia beber, podia fazer o que quisesse. E as regras, elas vêm mudando. A geração do Renan, aqui do meu filho que está aqui na mesa, por exemplo, a geração do Renan já era uma geração que tinha consciência de que um deles ou alugava um carro para ir ao baile de Mobituba, ou um deles não bebia, já era uma geração diferente.
E as próximas serão diferentes em outras coisas mais. Uma questão do cinto de segurança, uma série de medidas foram acontecendo, né, nos últimos 30, 40, 50 anos, de que quebraram aqueles Só melhora, né? Só melhora. Vai, quem tá aqui hoje? Vai Márcio Búrigo, Elga Hilbert, Karina Cancelheiro e o Renan Búrigo falando de exames laboratoriais. Ele falou da bosta ainda. Essa bosta vai ficar por fim, a merda. A bosta pro final. Aqui é o Guilherme, aqui é o Gustavo, nós somos as máquinas do Box Criciúma e o programa do Avesso é uma porrada. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitburgo. Programa do Avesso dessa terça-feira. Hoje recebendo a turma do Laboratório Búrigo. Aqui o Márcio, a Elga, a Karina, o Renan. E a ouvinte pergunta o seguinte: se a menstruação pode interferir nos exames? Interfere diretamente, porque ele apresenta hemácias dentro da urina e a gente não sabe se as hemácias são oriundas de algum problema renal, de algum problema na bexiga, enfim, ou se é da menstruação. Então, por isso que não é recomendado que se faça o exame de urina, principalmente menstruada. Tá, e vamos falar das vacinas, porque a gente estava comentando isso antes ali no intervalo, que o mundo erradicou milhões de doenças graças à evolução, né, da biologia. E de repente vem um monte de gente agora, né, os grandes estudiosos, né, da rede social, Facebook, né, os estudiosos do Facebook, os bioquímicos, né, médicos, advogados de Facebook dizem que não se faz mais vacina. E começa a contaminar uma geração inteira. Por quê? É um retrocesso mesmo, né? Eu acredito que as vacinas estão cada vez melhores, né? A gente tem os fornecedores hoje são multinacionais, os laboratórios cada vez mais seguros e as vacinas cada vez mais seguras. E assim, ó, é o que a gente pode fazer para prevenir a maioria das doenças que já estão praticamente erradicadas, né? Essa parte de, hoje em dia, a gripe mesmo já tem casos de morte, né, da H1N1. E, enfim, outras tantas vacinas que a gente tem condições de fornecer e as pessoas, por ignorância ou por retrocesso ou por não sei nem o que, acabam deixando de fazer ou assim, não permitindo que os filhos, né, que eu acho mais grave, porque quando é uma pessoa adulta, tudo bem. Agora, quando não vacina uma criança, aí é que a responsabilidade é muito grande. É do pai e da mãe, né? Sabe o que eu mais gosto? É quando eu estou numa roda de família, aí vem alguém, uma tia, qualquer super inteligente. E diz assim, ó, porque uma vez eu vi que morreu uma criança que fez uma vacina, entendeu? Isso. E espalha isso de uma maneira, e eu fico preocupado porque viu aonde, viu do quê, viu, sabe, aonde. Tu falou muito que tu pega a gripe depois que tu faz a vacina da gripe, né? Já ouvi isso. Mas eu já ouvi várias vezes. Mas isso é assim, ó, as pessoas só olham. Claro que pode até acontecer isso realmente, né? Depois de uma vacina, uma reação alérgica, alguma coisa, mas é um fato muito raro, muito raro. A medida positiva, o outro lado do efeito da vacina, nos outros milhares de crianças que recebem, ele compensa a morte de um ou outro. Isso é uma coisa natural, nada é 100%, nada, nenhum medicamento, nenhum teste de laboratório, nenhum exame de ultrassom, de raio-x, nada é absolutamente 100% correto, 100% certo. Então, eu acho um verdadeiro descalabro, um verdadeiro absurdo contestar uma coisa que veio para a evolução do ser humano, para a longevidade, para nós termos alcançado em menos de meio século aqui no Brasil. A nossa vida média passou de 56, 58 anos para 75 anos, quer dizer. Isso é feito do quê? De vacina, de medicamento, de ciência, de laboratórios, evolução de cultural, hospitais, tudo isso, né, mano? Recolhimento do esgoto das casas, na rede sanitária, que aqui, graças a Deus, em Criciúma nós já chegamos a mais de 50% até o final do meu governo. Agora reabriram, parece que vão aumentar mais 12% ou 15%. Está pegando aquela região do Hospital São João Batista, a área central aqui também, na baixada daquele outro terminal que vai conectar com o Rio Criciúma aqui embaixo na rua Coronel Pedro Benedetti, também está passando o esgoto. Então, mas você que falou de esgoto, vamos lá. Por que é tão difícil cagar no pote? Eu acho horrível tentar acertar o pote. Pega um pote maior, Não dá pra pegar uma lata de 3 litros, aquela de
de Olha, tinta pro faz cara Hoje a levar. gente tem tempo, recurso, né? 30 Quanto anos, eu tempo não faço faz isso. que tu não Não faz faz exame de isso. fezes? Ah, faz Faz 20 bastante anos, mais de tempo. 20. Então, hoje já Hoje existe tem um recurso. coletor, com uma pazinha, com uma tecnologia. Hoje nós temos Tem o a pazinha. Colof. Mas é aquela pazinha de demais, sorvete? mano, tá demais. Aquela Tá pazinha de demais. sorvete? Hoje a gente tem o Como é que Colof, faz? que é uma espécie de uma saiazinha que a gente coloca sobre a privada, no vaso. Eu vi, é um desenho. E daí ali. você, né, Tem faz mais- tem mais evacua dificuldade. ali em cima e recolhe. E depois só retira, não vai ter contato né, não vai ter contato direto nenhum, super higiênico, coloca dentro da privada e tchau, não Porque tem... era uma loucura antes, né? O cara tentar fazer uma coleta. realmente... Na caixa de fósforo, então. Caixa de Eles fósforo. botavam na Pegava caixinha de tudo. fósforo? Botava na caixa de fósforo. No meu tempo, a gente recebia Na caixinha de fósforo para levar para o laboratório. Pote de Ah, é. margarina. Lata de antigamente era Nossa. leitinho, Pote de Nescau. margarina E vinha cheio, até a boca, vinha transbordando. cheio. Da assim, ó. margarina. Transbordando. Pote da margarina era muito comum. Né? E tinha neguinho, mano, tinha neguinho que ficava 3 dias fazendo pote para levar pro laboratório. Falar em merda, todo mundo rindo. Oi, agora não dá uma ânsia de vômito mexer neles? Não tem cheiro? Não, a gente acostuma, sabe que eu acho que o cheiro... eu só tive uma náusea na minha vida, foi na microbiologia com escarro. Essa aí o professor Ele me é botou muito pra pior. fora. O exame de sala, escarro, ele é muito porque pior. Assim. eu fiz uma ânsia de vômito quando eu fui fazer uma lâmina para pesquisa de bar. E aí tu tem que pegar o escarro, escarificar em cima da lâmina, botar no fogo. Olha, Pete, Pesquisa não é de bar, fácil. não. Fala pesquisa do bacilo da tuberculose, que senão o ouvido não Ah, entende. Ninguém sabe o que que é. Desculpa, Eu quero bar. Tá, mas Barzinho, o professor se ofende se o aluno dá ânsia? Claro, Ele- mano, humilhação? não podia. A Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal, na minha época, se tu fizesse uma ânsia de vômito, saía fora. Porque, claro, assim, ó, tu provado. vai ser bioquímico, tu vai ficar ugando ali. Vai trabalhar com aquilo ali, né? Mas acostuma. Aí depois... É como trabalhar de coveiro, é como trabalhar Trabalhar dentro de de um tudo, frigorífico. As pessoas vão acostumando, na verdade. O nosso cérebro vai acostumando com os odores, nós vamos Mas o nos cocô nunca foi, sensibilizando. pra mim, nunca foi assim, Tranquilo? asqueroso. Nem não. pra mim. Sinceramente, É um exame eu nunca bem tive tranquilo, problema. assim, Claro tem, que a assim, gente uns sente milho, cheiro uma também. ervilha perdida ali no Bem-vindo ao mundo, né? Todo mundo tem, né? Ainda mais na terra do x-salada, né? Imagina, né? O que É mais tem? impossível não ter. Olha Ô, que não dá tempo pra mais nada. Vamos parar de falar que tá chegando a hora do cafezinho da vai, tarde, tá. pessoal aí. Mas não dá tempo pra mais nada. Quero agradecer vocês. Prazer recebê-los aqui. Bom demais. Tem alguma recomendação, Márcio, pra galera? Faça exame, faça as coisas direitinho. Como é que é? Vai. A recomendação, sob o ponto de vista tecnológico e científico, é que as pessoas não deixem de se cuidar. Né? Porque a maneira de você ser um pouco mais longevo na sua vida, ter uma vida mais prolongada, é você se cuidar desde cedo. Não precisa esperar 40 anos, 50 anos, 60 anos para ir no laboratório, para ir no médico, não. Começa fazendo, né? Começa lá no berço, né? No nascimento, com todas as vacinas, cumprindo todas aquelas obrigações. E não tem erro. Se a gente não for sorteado pela loteria do câncer, por uma loteria do câncer, isso tem muito a ver também com o tipo de vida que a gente leva, com o que a gente come, enfim, o estresse que a gente passa, tudo isso tem relação. Mas, se não, todos nós estamos programados para passar tranquilamente hoje de 70, 80 anos, assim, de uma maneira muito fácil. Basta se cuidar. É isso, então? Fechou? Acabou? Vocês têm abraço? Não? Tem beijos, abraços? Não, eu queria só fazer um reforço aqui da questão do Novembro Azul para os homens se cuidarem também, aproveitarem esse mês de conscientização e buscarem um médico, buscarem se preocupar com a sua saúde. Não só quem tiver 40 anos, 50 anos, como o pai falou, mas os homens em geral procurar se cuidar da sua saúde. E é isso aí. É isso aí, fechou? Não deu tempo de falar dos pets, né? Poxa, eu ia nem deu, dizer, né? eu ia me despedir Nem dizendo deu, né, tempo, que a poxa. gente tem que cuidar também não só de nós, mas também dos nossos queridos, né? Dos nossos animaizinhos. A Kai que cuida deles, né, Kai? Eles fazem parte da nossa família tanto quanto os nossos filhos, né? Xixi Eles deles, têm- cocô deles é tipo nosso? Bem tudo parecidinho na hora do exame? De boa? Mas é separado, tá? Nós temos um laboratório veterinário. Não, cada um no Atrás. seu quadrado. Cada um. Não é? Fechou, Pete? Vamos? Fechou, vamos conseguir? analisar teu cocôzinho. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal. Tchau.